Observe como podemos calcular 5x ao quadrado mais 2y ao quadrado, elevado a 2. Então, o que acontece? Esse número aqui, ele está também ao quadrado. Eu tenho aqui um binômio que está sendo elevado a 2. Como é que eu vou fazer esse cálculo aqui? Então, ele deu um exemplo, o seguinte, como é ao quadrado, aqui eu tenho que repetir duas vezes, não é isso? 5x ao quadrado mais 2xy vezes 5x ao quadrado mais 2y. Porque se é ao quadrado é porque eu tenho duas vezes, não é isso? Se eu tenho 4 ao quadrado, um exemplo aqui. Se eu tenho 4 ao quadrado, é 4 vezes 4. Então, aqui, se eu tenho 5x ao quadrado mais 2y, isso tudo aqui ao quadrado, então vai ser... Vou repetir duas vezes, está indicando que eu tenho que repetir a base duas vezes. E a base está sendo representada aqui por um binômio. Um binômio por quê? Porque eu tenho dois termos. O termo começa a partir do sinal. Então, aqui é um termo, sinal de menos e de mais. Então, aqui é outro termo. Então, como foi que ele fez aqui? Ele fez a multiplicação. 5x ao quadrado vezes 5x ao quadrado. Vamos fazer como foi representado no livro. 5x ao quadrado vezes 5x ao quadrado. Aí aqui, aí esse 5x ao quadrado eu vou multiplicar por esse. Afinal de contas, eu vou usar distributivo. Então, cada termo aqui desse primeiro vai ser multiplicado por cada termo aqui do segundo. Certo? Então, 5x ao quadrado vezes 5x ao quadrado. Os dois são tudo positivo. E eu vou ter o quê? 5x ao quadrado vezes 2y. Então, 5x ao quadrado vezes 2y. Agora, eu vou multiplicar esse termo pelos outros dois. Então, eu vou ter o quê? 2y vezes 5x ao quadrado e 2y vezes 2y. E aí, agora é só resolver. Primeiro, as multiplicações. Então, aqui, 5 vezes 5 dá 25. X ao quadrado vezes x ao quadrado dá x elevado a 4. Aqui eu vou fazer, repete mais, é tudo positivo, então não tem nem jogo de sinal. 5x ao quadrado vezes 2y, então 5 vezes 2 dá 10. X ao quadrado vezes y, então x ao quadrado, y. Aqui, 2y vezes 5x ao quadrado, então 2 vezes 5 dá 10. Y vezes x ao quadrado dá x ao quadrado y. Vamos colocar aqui na mesma ordem. Mais 2y vezes 2y, 2 vezes 2 dá 4. Y vezes y ao quadrado. Então, aqui eu só tenho uma soma e aqui eu só tenho esses dois termos que são semelhantes. Certo? Por que são semelhantes? Porque tem x ao quadrado e y. Esse tem x elevado a 4, já é diferente, esse tem y ao quadrado. Então, aqui eu vou somar esses dois. Então, vou repetir 5x elevado a 4 mais 10x ao quadrado y mais 10x ao quadrado y. Eu somo 10 mais 10, que vai dar 20. E repito x ao quadrado y, que são iguais. E repete 4y ao quadrado. Não temos mais termos semelhantes, porque aqui é x elevado a 4, aqui é x ao quadrado, y, e aqui y ao quadrado. Então, não temos termos semelhantes e a conta termina aqui. Por outro lado, a gente pode fazer essa mesma conta, só que mais rápida. Como assim? Posso fazer direto, certo? Então, o que acontece? Eu tenho aqui 5x ao quadrado mais 2y vezes 5x ao quadrado mais 2y. O que acontece? Eu posso fazer já a multiplicação e colocar já o resultado. Como assim? Eu vou ter que multiplicar 5x ao quadrado vezes 5x ao quadrado. Então, já boto o resultado. 5x ao quadrado vezes 5x ao quadrado vai dar 25, porque 5 vezes 5 dá 25, e x ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar x elevado a 4. E aqui eu já multiplico esse por esse. 5x ao quadrado vezes 2y, é tudo positivo, vai dar mais. 5 vezes 2 dá 10. X ao quadrado vezes y, x ao quadrado, y. Agora eu vou multiplicar esses outros dois aqui, ó.
certo? Positivo com positivo, fica positivo. 2y vezes 5x ao quadrado. 2 vezes 5 dá 10. Y vezes x ao quadrado y. E agora eu posso fazer 2y vezes 2y, 2 vezes 2, 4. Y vezes y ao quadrado. Você percebe que já diminuiu um pouco. E aqui é só somar esses dois termos semelhantes. Então, aqui eu repito, 25x elevado a 4. 10x ao quadrado mais 10x ao quadrado dá 20x ao quadrado. No caso aqui, 10x ao quadrado y mais 10x ao quadrado y. Vai dar 20x ao quadrado y. Eu somo só os coeficientes. E repito a parte literal, que é igual. Mais 4y ao quadrado. Então, perceba que dá o mesmo resultado. Eu já diminuí aqui essa multiplicação que eu posso fazer direto. Se você não tiver muita prática, pode fazer dessa forma. Agora, ele vai pedir para fazer outros cálculos. Não é isso? Vai pedir para usar essa mesma propriedade e calcular isso daqui, certo? Aqui é n, 3m ao quadrado mais n ao quadrado. Então, na hora de resolver, você vai fazer o quê? 3m ao quadrado mais n vezes 3m ao quadrado mais n. Então, aqui é só multiplicar usando a distributiva. Vamos lá? 3m ao quadrado vezes 3m ao quadrado, então 3 vezes 3 dá 9. M ao quadrado vezes m ao quadrado dá m elevado a 4. 3m ao quadrado vezes n vai dar 3mn. É positivo, então vai dar tudo positivo. Agora eu multiplico esses dois aqui e depois esses dois. Então, positivo com positivo dá positivo. N vezes 3m ao quadrado vai dar... Aqui faltou o n, porque eu multipliquei 3m ao quadrado vezes n. Dá 3m ao quadrado, n. E aqui, n vezes 3m ao quadrado vai dar 3m ao quadrado e repete também o n. Mais n vezes n ao quadrado. Perceba que esses dois termos aqui, eles são semelhantes. Na verdade, eles são até iguais. Então, eu vou somar esses termos semelhantes, porque ele tem m ao quadrado n. Então, 3m ao quadrado n mais 3m ao quadrado n é só somar os coeficientes. Então, vai dar 6. 3 mais 3 dá 6. E repete m ao quadrado n mais n ao quadrado. Repete. Como não tem termos semelhantes, a conta aqui termina. Na letra B, ele pede para calcular 4p menos 2q aqui, 2q ao quadrado e elevado a 2. E elevado a 2. Então, vamos resolver aqui. 4p, como elevado a 2, a gente vai repetir duas vezes. Menos 2q ao quadrado vezes 4p menos 2q ao quadrado, certo? O que que acontece? Então, aqui a gente vai fazer a distributiva, certo? O primeiro termo multiplica pelos outros dois. Então, aqui eu tenho 4p vezes 4p, é 4 vezes 4, que vai dar 16, e p vezes p, que é p ao quadrado. Deixa eu lembrar, né? P vezes P, repete o P e somos expoentes. Agora eu vou multiplicar 4P vezes 2Q ao quadrado. Só que o 4P está positivo e o 2Q ao quadrado está negativo. Positivo com negativo vai dar negativo. Então, 4P vezes 2Q vai dar 4 vezes 2 dá 8. O P e o Q são diferentes, então eu repito. Ok? Agora eu multiplico esses outros dois aqui, ó. Vamos aplicar a distributiva aqui. Menos 2q ao quadrado vezes 4p. Então, menos 2q
ao quadrado por mais do 4p. Então, menos por mais dá menos. 2q ao quadrado vezes 4p, 2 vezes 4 dá 8. O q ao quadrado e o p são diferentes, então a gente repete. Então, a gente coloca aqui na mesma ordem. Agora, multiplica esse por esse. Só que esse está negativo, esse está negativo. Negativo com negativo dá positivo. 2q ao quadrado vezes 2q ao quadrado. Então, 2 vezes 2 dá 4. Q ao quadrado vezes Q ao quadrado. Repete o Q e somos expoentes. Da Q elevado a 4. Como esses dois termos aqui são semelhantes, a gente resolve aqui essa operação. Menos por menos dá mais. 8pq ao quadrado mais 8pq ao quadrado vai dar 16pq ao quadrado. Lembrando que na soma só somos coeficientes aqui, ó. Certo? Sinais iguais, soma e repete o sinal. Mais 4q elevado a 4. Os termos são diferentes, não são semelhantes, então a questão termina aqui.